Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Manuel falando. Para quem não me conhece ainda, eu sou fisiologista do exercício, trabalho com treinamento e formado em fisioterapia também. Então, trabalho um pouco com reabilitação e com dor, beleza? Quem não conhece nosso canal ainda, segue e compartilha nossas informações aí para outras pessoas verem também nosso conteúdo e ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é interessante, pensando quem vai fazer mobilização articular. Então fica até o final do vídeo aí, que quem sabe o que é mobilização articular, que é uma técnica para reduzir dor e uma técnica para ganhar amplitude de movimento, que é muito utilizado pela fisioterapia, tá? Fica até o final do vídeo para você entender, porque quem não entender a regra do côncavo e convexo não vai conseguir fazer uma boa mobilização articular, beleza? Fica até o final do vídeo aí, vamos começar com a nossa aula de hoje, tá? Então, lembrando aqui, tá? Qual que é a ideia? Então, quando a gente fala de movimento artrocinemático, né, ou artrocinemática, é movimentos que acontecem dentro da articulação, tá? Só que dentro da articulação, quando eu pego um osso, por exemplo, que ele é um pouco mais convexo, tá? E um osso mais côncavo, quando eu vou fazer as mobilizações articulares, eu tenho que saber como que esses ossos se movimentam durante o movimento osteocinemático. Então vamos pensar assim, se a pessoa perdeu o movimento de flexão do joelho, por exemplo, eu tenho que saber qual a mobilização articular que vai me ajudar a ganhar a flexão do joelho. Se a pessoa perdeu uma abdução do ombro, por exemplo, se ela perdeu uma rotação externa, que é muito comum quando a pessoa tem algum problema no ombro, qual o movimento que eu tenho que ganhar artrocinemático para que a rotação do ombro aconteça, ou no caso com a abdução aconteça, tá? Aí quando eu vou fazer a mobilização articular, se eu vou ter que forçar no deslizamento, né, anterior, posterior, inferior, superior, uma tração, por exemplo, eu tenho que saber exatamente a lei do côncavo e do convexo, tá? Então vamos para ela lá. Vamos devagar para vocês não ficarem assustados e não conseguirem, no caso, entender. Então é importante, é básico, tá? E a gente vai lembrar muito sobre essa aula aí. E assim, isso aqui tem que entrar na cabeça de você de qualquer jeito, tá? Eu vou dar um exemplo mais prático. Vamos imaginar assim, ó. Eu falei que normalmente quando a gente pensa numa articulação, vamos supor, acetábulo femoral. Então, o acetábulo, ele é côncavo. E o osso do fêmur, né, a cabeça do fêmur, ela é convexa. Ela se encaixa, beleza? Joelho, por exemplo, se a gente for pegar no fêmur, na parte distal do fêmur e na tíbia. O fêmur seria esse osso fixo aqui, ó. Ele é mais côncavo, tá? E a tíbia é um pouco mais convexa. Então ela tem uma articulação que ela se encaixa, beleza? Então assim, ó, vamos imaginar esse movimento aqui, ó. O osso fixo, imagina que vocês estão sentados, tá? E vocês vão estender o joelho. Vocês vão tirar o pé do chão, estão sentados na cadeira, né, ou numa maca, por exemplo, e vai chutar, fazer um chute para frente, estender o joelho, para ele ficar reto. Então, ele estava aqui, ele vai fazer uma extensão dele, beleza? O que aconteceu no movimento de extensão? Ó, o osso, a tíbia, ela se movimentou. Então, a setinha azul aqui, ela representa o quê? Vocês estão vendo que houve uma extensão do joelho, ok? Só que ao mesmo tempo que aconteceu uma extensão do joelho, o osso móvel, né, como ele é côncavo, tá? Ele houve o quê? Um rolamento dele. Então, houve um rolamento do osso sobre o osso fixo, que é, no caso, o fêmur, beleza? E esse movimento, ele se deu o quê? O movimento osteocinemático, ele foi no mesmo sentido do movimento artrocinemático, do rolamento. Então, o rolamento foi de baixo para cima, dentro da articulação, e a extensão também foi de baixo para cima, ok? Então, a gente fala assim, ó, quando o osso móvel, né, ele é o osso côncavo, tá? Ou, perdão, é côncavo, né? Ele está rodando sobre a parte do convexo, ele vai fazer um movimento no mesmo sentido do osteocinemático. Então a gente pega lá, ó, a gente vai ter o quê? O rolamento, o deslizamento da articulação, que está acontecendo lá dentro da articulação, é na mesma direção do movimento osteocinemático, da extensão do joelho, tá? Então vamos pensar assim, se a pessoa perdeu a extensão do joelho, se eu for fazer uma técnica de movimento, eu tenho que propiciar, no caso, na mobilização articular, o movimento se eu perdi a extensão do joelho, eu tenho que fazer o quê?
posso fazer tração, vai melhorar todos os movimentos, mas eu posso fazer um deslizamento anterior, tá, no joelho. Então, a tíbia, se for mexer ela, eu tenho que fazer um movimento anterior dela para ela ganhar, no caso, mais facilidade dela fazer a extensão. Tá? Agora, se eu for movimentar o fêmur, aí muitas vezes eu não preciso fazer o movimento para frente. Eu posso fazer o movimento do fêmur em sentido oposto. Tá? Mas vamos ficar presos só no osso móvel. Tá? Então, se a gente fosse fazer uma mobilização articular da tíbia, por exemplo, eu tenho que fazer no mesmo sentido do movimento da extensão. Então, eu faria o movimento para frente, anterior ou para cima, tá? Para fazer a mobilização articular. Para fazer o quê? Para ganhar movimento. Então, se eu ganho movimento de rolamento e deslizamento para frente, eu vou ter, no caso, um movimento osteocinemático, que seria a extensão do joelho melhorada, ok? Então, lembrando disso, tá? Então, a regra do côncavo e convexo é do Kaltenborn, também de 2002, ele falou sobre isso. Então, assim, lembrando, se eu vou manipular o osso côncavo, tá? É diferente de eu manipular o osso convexo, tá? Aqui então a gente está dando o exemplo do fêmur e da tíbia, tá? Agora vamos pensar ao contrário. Imagine que vocês estão sentados e vocês vão ficar em pé. Então, o osso móvel agora é o fêmur, tá? Então, quando a tíbia, vamos supor, vocês estão sentados aqui, o joelho está nessa posição, 90 graus. Aí vão ficar em pé, vocês vão levantar. Então, o fêmur, ele tem um movimento o quê? Para cima e para frente, ok? Só que acontece o quê? Na articulação, eu tenho o movimento, o fêmur está se movimentando para cima e para frente, e a gente está tendo o rolamento e deslizamento do lado oposto, tá? Então, a gente fala rolamento e deslizamento é no sentido oposto ao movimento osteocinemático. Então, quando eu movimento o osso convexo, né, ele sobre o côncavo, eu tenho, no caso, um movimento artrocinemático diferente. Então, para mim realizar, por exemplo, eu vou colocar lá, eu vou movimentar o fêmur para fazer, no caso, uma extensão do joelho, uma flexão do joelho. Quando eu faço o movimento de extensão do joelho, a gente falou do caso vamos pensar em cadeia cinética fechada, eu vou fazer levantar da cadeira e ficar em pé e sentar, eu estou movimentando o fêmur sobre a tíbia. Então, eu faço esse movimento, deslizamento e rolamento para trás. Aí eu fiz para trás, mas o rolamento foi para frente. Quando eu vou ficar em pé, é o contrário. Eu vou fazer para frente o osso cinemático e o osso, né, o deslizamento, no caso do rolamento, vai ser para trás do fêmur comparado com a tíbia. Tá? Então, a gente tem um movimento contrário aí. Então, quando eu estou movimentando um osso móvel, ele é convexo, tá? A gente tem que lembrar que os movimentos artrocinemáticos eles se dão opostamente ao movimento osteocinemático, no caso extensão ou flexão, rotação ou abdução. Tá? Então, toda vez que a gente vai pensar nos movimentos, eu tenho que ver assim, ó, se o osso que eu vou movimentar ele é côncavo, eu vou ter que movimentar ele de uma maneira para ganhar mobilidade, flexão, extensão, rotação, etc. Tá? Se eu vou movimentar o osso que é convexo, eu vou ter que movimentar ele de outra maneira para ganhar os movimentos, no caso que eu estou perdendo, tá? Então, a gente fala assim, aqui, ó, fica um resuminho para vocês do rolamento e deslizamento. Quando eu pego o osso móvel como sendo aqui, ó, o convexo, eu tenho o rolamento e deslizamento na direção oposta do movimento osteocinemático. Agora, quando eu pego o osso côncavo, tá? Fazendo um movimento, que a gente falou assim, aqui seria eu estar sentado, por exemplo, na articulação do joelho. Eu estar sentado e vou fazer a extensão do joelho, como se fosse uma cadeira extensora, por exemplo. Esse osso da tíbia movimentando, o rolamento e deslizamento dele lá dentro da articulação é na mesma direção do movimento de extensão do joelho, para frente e para cima. Agora, quando eu vou sentar na cadeira ou levantar da cadeira, o rolamento e o deslizamento no sentido oposto. Então, se eu estou em pé e fico sentado, eu estou fazendo o movimento do fêmur para trás e para baixo. O rolamento está sendo para onde? Ele está sendo para frente, né? E rodando para frente e para cima. Então, ele está fazendo esse movimento aqui, ó. O fêmur está rodando em cima da tíbia. Beleza? Então, essa é a dica aí principal, tá? Não esqueça disso aí. Movimento artrocinemático e osteocinemático. Pensando na articulação do húmero, ó,
Se eu for fazer uma abdução, por exemplo, a gente faz uma abdução do ombro, esse movimento aqui, ó, eu vou ter um deslizamento para baixo, né? Teoricamente, teria que ter um deslizamento para baixo da articulação do húmero comparado com a escápula, que está fixa, tá? Agora, quando eu movimento a escápula, por exemplo, se eu seguro em alguma coisa e vou tentar movimentar somente a escápula, aí eu tenho, como a escápula ela é côncava, né? O movimento de abdução ele vai acontecer no mesmo sentido do deslizamento, tá? Ele vai acontecer o movimento no mesmo sentido. Então, fica a dica para vocês aí. Então, quando a gente pensa em relação à parte prática de mobilização articular, nós já vimos em outra aula aí as técnicas de mobilização de Kaltenborg e de Maitland, tá? A gente já sabe também que elas ajudam na analgesia, né, de diminuição das dores e também na amplitude de movimento. E por isso, assim, é muito importante, principalmente quando vou fazer deslizamento da articulação, tá? Eu tenho que saber o sentido que eu tenho que fazer o deslizamento para ganhar o movimento osteocinemático. Então, se eu tenho uma articulação que eu vou movimentar ela, que ela é côncava ou ela é convexa, eu vou ter que fazer diferentes movimentos artrocinemáticos para ganhar os movimentos osteocinemáticos, ok? Então, quando a gente fala assim, a pessoa tem uma aderência, perdeu um tipo de movimento lá dentro da articulação, a gente já sabe se ela perdeu, por exemplo, um deslizamento posterior, ela provavelmente ela perdeu flexão, tá? Então, flexão, que é uma coisa que eu visualizo, eu consigo mensurar com o goniômetro, e eu sei que ela perdeu. Então, se eu avalio o ADM dela, né, a amplitude de movimento de algumas articulações, e vejo que ela perdeu o movimento, eu tenho que saber o que eu vou fazer com a mobilização articular para ganhar esse movimento, tá? Então, fica a dica sempre aí. Estuda bastante a lei do côncavo e convexo. Se você não entendeu, retorna à aula, vê outros vídeos, no caso, para você entender isso aí, que é muito importante para a mobilização articular. Quando você vai mexer a articulação do seu paciente, tanto para analgesia como para amplitude de movimento, é importante você entender sobre a lei do côncavo e convexo. Beleza? Então, hoje, nós estamos ficando por aqui com essa aula e a gente volta aí semana que vem com outro vídeo, tá? Então, ó, não esquece, tá? Siga e compartilhe nossos vídeos aí e passa o link para mais pessoas ver nosso canal também, tá? Forte abraço para vocês.